Olá, amado, olá, amada. Hoje aqui neste vídeo eu quero falar sobre sinais no céu. E quando o assunto é a China, é complicado, sabe? Você pode esperar muito da China, coisas boas e coisas ruins. Recentemente apareceu no céu da China uma cor avermelhada, escarlate, e isso chamou a atenção do mundo, virou notícia, porque tudo que vem da China vira notícia. É complicado nós falarmos aqui abertamente, certo? Mas esse sinal do céu avermelhado, cor de escarlate, lá da China, que apareceu na China, é motivo de preocupação? É motivo de nós nos preocuparmos com isso? Seria um sinal do fim dos tempos? Oh, Jesus está voltando! Oh, meu Deus! O que eu tenho que fazer? É um sinal para a gente ficar assustado? Não, não é mesmo. Eu poderia aqui neste vídeo falar para você um montão de coisas e te deixar assustado, te deixar preocupado, criar uma espécie de terrorismo espiritual sobre a sua vida, de forma que você fique tão assustado, tão com medo, que deste momento você vai começar a me dar mais atenção. Infelizmente isso está acontecendo muito aqui no YouTube. Tem alguns irmãozinhos que estão pregando o terrorismo espiritual. Em seus canais eles criam um terrorismo, uma coisa assustadora em cima de algumas coisas que acontecem no mundo, a ponto de alguns irmãos ficarem tão preocupados e começarem a se preocupar somente com isso. E começarem a ficar meio que neuróticos com essas coisas. E eu venho neste vídeo aqui, amados, desmistificar um pouco isso. Tirar da sua mente esse tipo de preocupação. E pedir para você, pelo amor de Deus, não fique assistindo esses canais que fazem terrorismo em cima da sua fé, que leva você a crer de uma forma que a Bíblia não ensina. Eu vou mostrar aqui neste vídeo, baseado nesse exemplo que aconteceu na China, o céu lá ficou avermelhado, aquela cor de escarlate, e não foi na China toda, foi apenas em um local, apenas em um lugar lá da China, né, onde aconteceu isso. E alguns irmãozinhos já pegam isso e trazem e fazem vídeos e criam aquele terrorismo todo, levando muitos irmãos a ficarem preocupados, sabe, com essas coisas. E não é assim que a palavra de Deus ensina. No livro de Mateus, no capítulo 16, onde fala sobre o fermento dos fariseus, acontece um fato bem interessante, onde um dia os fariseus e os saduceus, eles vieram até Jesus para colocar Jesus à prova, porque eles acreditavam que Jesus não era o Messias, eles acreditavam que essa era uma pretensão de Jesus, querer ser o Messias. Então eles vêm até Jesus para colocar Jesus à prova, pedindo que Jesus apresentasse para eles alguma demonstração nos céus, um sinal miraculoso, um sinal extraordinário nos céus. E Jesus vai e responde: vocês são espertos para ler os sinais dos céus. Então Jesus começa a explicar para eles: céu vermelho esta noite significa tempo bom amanhã. Céu vermelho na parte da manhã quer dizer mau tempo o dia todo, mas não podem ler os sinais evidentes dos tempos. Então Jesus continua no versículo 4, ele vira e fala assim: esta nação mais sem fé está pedindo um sinal estranho nos céus, mas não lhe será dada mais nenhuma prova, a não ser o tipo de prova dado a Jonas. E então Jesus deixou todos ali e saiu. Os fariseus e os saduceus eram pessoas totalmente hipócritas. Jesus conhecia o coração deles. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Eles queriam ver um sinal miraculoso para dizer assim, de fato ele é o Messias. Mas Jesus já tinha dado para eles vários sinais. Eles já tinham visto vários milagres que Jesus tinha feito, mas não acreditavam em Jesus, não acreditaram em Jesus. Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu vou dar apenas um sinal para vocês, o sinal de Jonas. Apenas esse. Com relação a tempos e épocas, não nos compete. Essas coisas de tempos, essas coisas de querer descobrir o que vai acontecer lá no futuro, essas coisas de querer pegar a Bíblia e tentar descobrir se vai ser assim, se vai ser assado, se o anticristo vai vir agora, se o anticristo vai vir depois, porque tal sinal está acontecendo, é a volta de Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos comportar assim. E eu vou provar para você aqui agora que o que eu estou falando tem base bíblica. Não é a intenção de Deus que você se preocupe com essas coisas.
Uma certa vez, os discípulos estavam reunidos com Jesus e eles perguntaram a Jesus dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles queriam saber se Jesus ia restaurar ali o reino, se Israel seria restaurada novamente, passaria a reinar como antes Israel reinava, porque até então Israel estava sendo dominado por quem? Pelos romanos. E eles queriam saber de Jesus se Israel ia ser independente novamente. Então, qual foi a resposta que Jesus deu? No capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 7, Jesus vira para os seus discípulos e fala o seguinte: não vos pertence saber os tempos, ou as estações, ou épocas que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Então, tempos e épocas não compete a nós sabermos, porque Deus estabeleceu isso para o seu próprio poder. Compete somente a Deus saber tempos e épocas. Jesus não permitiu que os seus discípulos se preocupassem com essas coisas. Jesus não permitiu que os discípulos ficassem preocupados com o que iria acontecer no futuro, porque essa não era a preocupação maior de Jesus Cristo. Jesus vira para eles no versículo 8 e fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa era a preocupação de Jesus. Era que eles fossem cheios do Espírito Santo para levar o Evangelho de Jesus Cristo a outras nações, pregar o reino de Deus a outras nações. Tempos e épocas, amados, pertencem a Deus. Não compete a nós, não compete a cristão nenhum. Nós não temos autoridade alguma para ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, com relação a sinais no céu, com relação às coisas estranhas que começam a acontecer na terra, que acontecem na terra. Então tem um monte de irmãozinhos que estão aproveitando essas oportunidades. Eles sabem que tem muitos irmãos ainda que têm medo, né, do futuro. Eles sabem que tem irmãos que são fracos na fé. E eles sabem que existem ainda muitos irmãos que não compreendem a palavra de Deus e que têm medo dessas coisas. E eles criam aqueles vídeos terroristas da fé, né, que enchem os irmãos de medo. Amado, não é para você ficar com medo, é para você ser de Jesus e levar o Evangelho. Essa foi a missão. A missão é você se encher da virtude do Espírito Santo de Deus para você ter coragem. Porque o Espírito Santo de Deus em nós nos dá coragem, força, nos dá ânimo, nos dá poder para testemunharmos do amor de Jesus Cristo. O Espírito Santo em nós afasta todo medo. O Espírito Santo em nós não nos deixa ficarmos preocupados com o que vai ser, com o que vai acontecer, não. Só nos leva a sermos testemunhas fiéis e verdadeiras de Jesus no tempo presente, porque para Deus o que importa é o hoje. Ainda nos ensinamentos de Jesus, Jesus ensinou muito para os seus discípulos: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com que a vez de comer, ou beber, ou vestir, basta cada dia o seu próprio mal. E o Senhor Jesus vai ensinando ali o tempo todo aos seus discípulos que eles não deveriam estar preocupados com o dia de amanhã, mas com o dia presente, basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus vem e fala: eu vou dar a vocês o meu Espírito, vocês serão cheios do meu Espírito para sermos minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e até ao fim do mundo. Porque essa é a preocupação de Deus, que o reino seja pregado, que o evangelho da graça seja transmitido, que o amor de Jesus seja transmitido. E aí, quando lemos lá em Mateus 16, e no final Jesus Cristo diz aos fariseus e saduceus que o único sinal que ele daria era o sinal de Jonas. Qual seria esse sinal de Jonas? Quando Jonas foi lançado ao mar, Jonas foi engolido por um peixe, por um grande peixe, a Bíblia diz, e Jonas fica 3 dias, 3 noites no ventre desse peixe. Este era o sinal, o único sinal que Jesus Cristo daria aos fariseus e saduceus. Ele ficaria 3 dias no centro da terra. Lá, ele foi até o inferno. Outro dia eu falarei sobre isso. Ele desceu, ele ficou morto 3 dias,
3 noites, ao terceiro dia ele ressuscita. O Senhor Jesus sabia que eles não criam na ressurreição, eles não criam em ressurreição. E Jesus disse para eles, o único sinal que eu vou dar para vocês, que verdadeiramente eu sou filho de Deus, é o sinal de Jonas. E Jesus não foi bonzinho com eles não, tá bom? Jesus deixou que eles estudassem. Aí eu te pergunto, será que eles se preocuparam com isso? Eles, nem tinham. Tipo assim, mas qual foi o sinal de Jonas? O que aconteceu com Jonas? Peraí, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e o peixe devolveu ele para a terra. Então ele está querendo dizer que vai ficar 3 dias e 3 noites morto e depois voltar à vida? Será que eles se preocuparam com isso? Porque essa, querido, é a preocupação de Cristo. É que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe, mas depois saiu, Jesus ficou morto 3 dias, mas depois ressuscitou. O sinal de Jonas é um chamado ao arrependimento e a crer em Jesus. Esse é o único sinal. Esse é o único sinal que nós devemos crer. Esse é o único sinal que Cristo nos deu. Ele falou, olha, não mais vos darei sinais. Não fiquem preocupados com tempos e épocas. Não vos preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. O único sinal que vocês terão daqui para frente é o sinal de Jonas. É esse sinal de que eu ficarei 3 dias e 3 noites morto, ressuscitarei ao terceiro dia. E é isso que nós temos que pregar, a ressurreição de Jesus Cristo. Foi o que Paulo fez, pregou a ressurreição de Cristo. Paulo pregou a respeito de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que estava vivo, o Cristo que veio para salvar o que estava perdido, o Cristo que veio para libertar as pessoas, libertar o cativo. É a mensagem do Evangelho da graça, é a mensagem de salvação que deve ser pregada, é a mensagem do reino de Deus que deve ser transmitida, amado. Não é se preocupar com o que vai acontecer, ou com o que vai deixar de acontecer, ou tentar adivinhar. Alguns irmãos vão lá no Apocalipse e fica tentando adivinhar e cria teorias, e cria aquele monte de coisa, e de repente eles vêm e jogam isso na mente dos irmãos e criam aquele terrorismo espiritual. Cuidado com isso. Fique firme na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Se baseie no que Cristo ensina e não no que homens acham que é assim que vai ser. A palavra de Deus, ela nos dá certeza de como será o fim. Inclusive a Bíblia já está falando como será o fim. Glória a Deus, os sinais estão aparecendo. Então vamos continuar pregando o reino, vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar salvando vidas para o reino de Deus, vamos continuar anunciando Jesus, vamos continuar esvaziando o inferno. Essa é a preocupação. Amém, queridos? Amém, queridas? Não fique preocupado com tempos e épocas. Não fique preocupado. Ai, um sinal ali. Ai, um sinal aqui. Ai, apareceu um Jesus ali. Ai, apareceu um Jesus aqui. Tem mesmo porque o próprio Cristo, ele falou sobre isso também. Né? Então, leiam a Bíblia, estude a Bíblia, medite na palavra de Deus. Ela ensina de forma certa. Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários suas dúvidas e eu vou responder com todo carinho, com todo amor, as suas dúvidas bíblicas, no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Sinal no céu, sinal no tempo, sinal nas épocas, sempre vai existir. O que nós devemos fazer é nos preocupar com o quê? Em levar o reino de Deus até aos confins da terra. Falar do grande amor de Jesus, da sua ressurreição, e de que ele veio para salvar, para tirar e para livrar as pessoas do inferno. Vida eterna em Cristo Jesus. Tá bom? Fique com Deus. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de clicar ali no sininho e ativar todas as notificações para você continuar recebendo mais vídeos aqui do canal do pastor Ronildo Gonçalves. Tá bom? Tchau, fique com Deus. Shalom Adonai.